como pintar folhas. Folhas que estão mais secas, folhas que estão mais verdes, as amareladas, enfim, a gente precisa, antes de tudo, distinguir a diferença das cores, saber como misturar corretamente o que é cor fria, o que é cor clara, o que é o valor alto, o que é o valor médio e o que é o valor baixo, né? Claro, médio e escuro. E também como dar os efeitos das folhas mais novas, mais verdinhas, e as folhas secas. Tudo isso eu preparei para você nessa aula de hoje. E serão duas aulas, né, devido a não ficar muito longo e muito extenso, serão duas aulas de pinturas de folhas. Primeiro eu vou abordar as folhas da parte superior, são folhas que estão na penumbra. Depois vem aí as folhas que estão na parte mais iluminada. Então vamos aprender como trabalhar as folhas na sombra. Folhas que estão na penumbra não podem destacar demasiadamente. Tem alguns ensinamentos, algumas técnicas que é preciso que a gente compreenda na teoria para aplicar na prática. Então, eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura, te convido a participar de mais esse tutorial. Desde já, muito obrigado pela sua presença e pelo seu apoio aqui no meu canal. Vamos? Bora para mais essa aula. Bom, agora eu vou fazer aqui a parte das folhas, então já tem os verdes colocados aqui. Eu vou abrir a cena aqui para mostrar o que eu preciso em termos de materiais. Então tem aqui do lado a foto impressa, tamanho 30x40, né, para quem está chegando nessa aula aqui pela primeira vez. Tenho já a etapa anterior do fundo e do barril aqui já pintado, inclusive já seco, né? Tem alguns dias aí que eu comecei, eu tive outros compromissos, tive que parar. Então esse é um quadro grande, é aquele quadro que a gente às vezes vai pintando por etapas e quando você não tem a oportunidade de pintar em sequência, você tem que ir esperando, né, secar uma parte para poder pintar a outra. E aqui são as cores que eu vou utilizar. Vou voltar para a tela normal aqui de novo, mais próximo um pouco, onde eu tenho branco de titânio. Aí eu vou falar dos verdes que eu vou utilizar. Verde inglês claro, se eu não tivesse verde inglês claro, eu posso usar amarelo com pingo de verde esmeralda ou verde cúprico. Esse verde aqui, ó, chama óxido de cromo verde, é um verde muito bom. Ah, mas eu não tenho esse verde óxido de cromo, como que eu posso fazer? Esse é o verde VC. Aqui à esquerda de cada uma das cores eu estou pondo branco em cada uma para diferenciar, porque os verdes, quando eles estão assim, puros, são muito semelhantes. Então a gente colocando branco a gente compreende melhor a diferença de um do outro. Então o verde VC, ao colocar branco, eu percebo que ele é um pouco semelhante a essa cor de cima. A cor de cima seria um pouco mais pálido. Se caso você não tem o óxido, né, a gente já sabe como chegar nessa cor, que seria colocar no verde com branco, talvez um pingo de preto, um pingo de vermelho. O próximo verde é o verde cúprico. Verde cúprico claro é um verde muito bom, porque ele é um verde mais escuro, eu acho ainda mais escuro do que o verde esmeralda, e ele é quente. Veja, aqui é o verde cúprico e logo abaixo é o verde esmeralda. Quente, o verde cúprico, frio, o verde esmeralda, porque puxa para o azul. O verde esmeralda tem pigmento de verde ligeiramente mais azulado. E por último aqui eu tenho o verde inglês, que ao colocar branco fica esse verde um meio termo, né? Ele está mais para frio do que para quente. Lembrando que verde quente é um verde amarelado. Vermelho da China aqui, amarelo cádmio claro, cádmio escuro e vermelho cádmio claro. E os marrons, né? São os mesmos que eu usei no fundo, que pode ser lamp black, pode ser marrom de garanza e pode ser vermelho óxido transparente. Lembrando que eu estou usando as versões importadas, que eu já comecei na pintura, né? Que é o Lefranc, o Noir de Branco da Lefranc, da Winsor & Newton da série Arts, o Burnished Amber e o Burnished Sienna, também da Artes, a tinta da Winsor & Newton. Bom, pincéis eu vou usar sempre os mesmos, pincéis chatos de diferentes tamanhos, né? Macios, esse aqui é a série 141 da Condor, da Tigre, lembrando que pode ser também a série 441 da Condor ou uma série de sua preferência. E pincéis redondos, né? Pincéis redondos são sempre bons para fazer alguns detalhes. Então eu tenho 3 séries aqui, ó. Eu tenho uma série
do cabo preto, 4415, número 2 e 6. Tem o 0, que é o 411, e tem o 422-0, que é um pelo mais comprido para fazer alguma coisa mais fina, né? Então todos da Condor, mas lembrando, mais uma vez, sempre o pincel é aquele que você tem preferência. Aqui embaixo eu tenho as tintas para repor, no caso de precisar, né, acabar alguma cor. E tem o medium, que é a mistura de óleo de linhaça e terbentina, que eu ponho aqui no recipiente, que fica fora da cena aqui, porque não tem como colocar aqui, né? Então agora já dá para começar. Falei sobre os materiais, vou iniciar aqui a pintura. E não podia ser diferente, tudo que eu for pintar, né, eu vou sempre umidificar o pincel. Lembrando, eu não mergulho o pincel no mídio e pego ele assim, pingando. Isso aqui é a forma errada, né? Se acontecer isso, você tira o excesso aqui na lateral, na borda do recipiente aí do seu godê. Então você vai sempre fazer isso, ó, umidificar o pincel. Isso, é claro, depende da viscosidade da tinta que você estiver usando, né? A cor mais escura eu sempre uso o verde cúprico ou o verde esmeralda com o vermelho. A diferença é que se for o verde esmeralda, ele vai ficar ligeiramente mais roxo, por ele ser mais azulado. O verde cúprico já dá próximo mais do que a gente chama de preto cromático. Ah, mas eu não posso usar o preto puro, é porque, veja, eu vou começar preenchendo as folhas, as partes escuras da folha. Então tem dois motivos de não preencher com preto. Primeiro é o de não igualar com o fundo. Eu não posso igualar aí essa mesma cor com o fundo, porque senão não dá a diferença. Segundo, é porque quando eu for começar a clarear esta cor, ao colocar amarelo e as demais cores, já fica em harmonia com o verde. Se eu utilizar, por exemplo, uma cor que seja preta, aí já, né, talvez já dificulta, vai ficar mais cinza, vai sujar demasiadamente as cores. Então sempre, ó, nesse processo, enchendo verdes mais escuros. Próximo do preto, eu posso colocar um pouco de preto. Tem algumas folhas que a gente não vê necessariamente o limite entre a folha e o fundo. Inclusive agora também um dos motivos de ter colocado preto é porque a gente vai perceber em algum momento que faltou algum preenchimento. Por exemplo, aqui tem um pedaço, ó, que é fundo. Então tem coisas que a gente só vai perceber ao preencher, né? Veja, eu estou fazendo aqui umas 3 folhas, né, para ter uma noção. Agora eu vou passar para um tom médio. O que seria o tom médio? Seria os verdes, no caso aqui eu posso usar os verdes frios com esse verde mais claro aqui. Então não é necessariamente ainda com o branco, porque o branco clarearia muito. Veja, um tom comparado ao anterior, ó, já um pouco mais claro. Então um tom médio. Aí esse aqui também é aquele tipo de pintura que eu vou pintando e preparando as cores ao mesmo tempo. Lembrando sempre de fazer tons médios. Aí, para ficar aquela coisa consistente assim, né? Eu vou buscar render um pouco mais, né? Eu vou pintando, por exemplo, eu escolhi esse conjunto de folhas para dar o fundo, né? Para aplicar a primeira demão de tinta. Agora eu vou começar a utilizar o verde mais claro, é o verde inglês claro. Se não tivesse ele, eu colocaria o amarelo, né? Limão ou mesmo o amarelo cádmio claro. E também ponho um pouco de vermelho, porque o vermelho ele quebra a cor. Por enquanto eu não quero a cor muito viva. Então o vermelho serve como essa característica de deixar a cor mais pálida. Veja, eu vou preenchendo e é importante na pintura não esfregar demasiadamente o pincel. Veja que eu não pego e fico fazendo esse movimento de braço.
e os dedos parados. Eu faço mais o contrário, é um movimento de dedo, onde eu movimento a ponta dos dedos e o braço fica pouco movimentado, movimento pouco o braço. Então, cada uma das partes que eu for preenchendo agora, eu vou ter que ir tomando esse cuidado de mantendo essas separações. O bom da folha é que se ela ficar um pouco maior, um pouco menor, ela não deixa de ser folha. Então não existe aquela preocupação muito rígida, né, com igual existe, por exemplo, na pintura de um retrato. Inclusive é até bom, às vezes, dar um descanso, né? Questão de estiver pintando coisas muito complexas, por exemplo, um retrato ou animais que exigem um preenchimento bem fiel, né, do ponto de vista realista, é claro. Então a gente pode descansar aí num tipo de pintura assim de paisagem ou uma natureza morta, pelo menos nessa parte aqui que corresponde às folhas e tudo mais. Mas veja, sempre o preenchimento inicial ele se dá desta maneira, saindo da sombra, saindo da penumbra em direção à luz. E às vezes aqui para fazer algumas luzes, veja, alguns tons médios, que os tons médios até agora foram predominantemente mais pode-se dizer que foram mais quentes, né? Eu pus agora o verde esmeralda com um pouquinho de vermelho. Veja, fica um verde bem mais frio. E eu vou ter lugares, onde talvez numa mesma folha eu tenha tons que sejam mais frios e tons que sejam mais quentes. E sempre ficando atento, né? Se é um verde frio, mas é médio, aí eu não ponho muito branco. Mas se ele é mais claro, aumento o branco sempre com ou uma pitada de vermelho cádmio claro ou vermelho da China. Vermelhos são cores opostas do verde. Se você não viu ainda a playlist aqui no canal sobre teoria das cores, né? Tem lá um vídeo falando só sobre verde. Porque ao pintar folhas, é preciso que façamos um estudo detalhado e aprofundado de tons de verde, né? Tipo as possibilidades de mistura e tudo mais. Então essa é uma das folhas que tem um tom mais, a gente pode dizer, de mais frio. Essa também é mais frio, porém é um mais frio e mais claro também, ou seja, de valor alto. Então eu vou colocar um pouco mais de branco. Aí eu vou me perguntando, nessas que eu me propus a preencher, quais os lugares que estão os tons frios, ainda esfumando, ou seja, sem fazer as texturas, sem fazer nervuras, sem fazer pequenas imperfeições das folhas. Agora eu já vou começar a clarear bastante, e existe um erro muito comum na pintura de folhas, que é o clareando com muito branco. Eu preciso clarear as folhas primeiro, principalmente quando está saindo da luz em direção à sombra. Eu preciso clarear essas folhas com amarelo. Mesmo que tenha tons bem mais claros, aí eu vou evitar pôr mais claro definitivamente. Vou pôr aqui um tom de amarelo e vou clareando aos poucos, junto a esse amarelo acrescentando tons de um pouco de branco também. Aí com isso eu tenho essas já algumas características. Tem folhas que são folhas que são consideradas mais secas. Antes de falar das folhas secas, eu vou terminar de preencher essas que estão por aqui, já começadas, né? Então essa parte é bem escura e é importante representar bem o que é escuro e o que é claro, pois isso dá volume, faz com que uma parte da folha fique mais à frente, faz com que uma fique mais no fundo. Então é um processo também, a pintura, boa parte da pintura está relacionada à observação. A gente não aprende de fato a ser bons pintores, a gente vai aprender a ser bom observador, então naturalmente vai
saber o que deve ser feito e onde deve ser feito. Aqui esse pincel chato me possibilita fazer aquelas quinas, desde que ele esteja mais novo, né? Porque com o pincel chato eu faço isso, eu encosto o pincel, aperto um pouco e puxo, aí eu consigo uma coisa fina. Se eu quero uma coisa reta, eu faço isso. Se eu quero uma coisa reta e quadrada. Ou então fazendo uma curva, encostando e saindo, encostando, saindo e fazendo isso. Então esse pincel acaba sendo bem versátil, com muitas possibilidades. Parte escura agora. Sempre, como o fundo está seco, em algum momento ou em outro, eu vou ter que dar uma pincelada onde a cor vai misturar com o fundo. Então, eu preciso, em algum momento, colocar um pouco do preto e passar na borda da folha. Mas aí não vai ser somente o preto, vai ser o preto com algum verde mais escuro para criar uma quase igualdade. É a folha que não vemos nitidamente o seu formato, ela fica mais na penumbra. Veja que, como eu disse até agora, eu não trabalho os tons mais claros. Os tons mais claros, eles ficam sem colocar assim a cor definitiva, né? Porque são tons colocados por cima. Veja que eu vou observando. Se tiver pedaços menores, aqui eu vou pôr bastante vermelho. E eu vou usar um pincel menor. Porque é uma curva, né, muito pequena. Então, se houver a necessidade, é preciso ir trocando de pincel. E essa questão do pincel, eu prefiro um menor ou prefiro um pouco maior, é uma questão absolutamente mais pessoal. Dependendo, alguma pessoa pode conseguir achar melhor fazer algum efeito, um preenchimento com um pincel maior, enquanto outra pessoa vai preferir um pincel menor. Um pouco de vermelho, também na mistura. Bom, todas as vezes que eu coloco a cor, eu faço uma pequena pausa. Essa pausa é para, eu ponho a cor assim, aí eu viro o meu olho para ver a imagem. Se tiver ok, eu continuo. Se não tiver, eu não continuo. Foi o que aconteceu aqui, eu percebi que o valor estava muito alto. Agora já estou começando a entrar em algumas folhas que têm aquela característica de folha seca, que ela vai ficando com aqueles tons amarronzados, ou avermelhados, ou alaranjados. Aqueles, quando eu falo marrom, são aqueles marrons tipo cor de terra, né? Cor de terra siena queimada. São aqueles tons de folha seca. Normalmente, os verdes na natureza são mais, à medida que vão secando, vão ficando com colorações mais amarronzadas, laranja, até chegar a um tom meio que avermelhado quando a folha está bem seca. Só que é um vermelho daqueles bem pálidos, né? Que se fosse pensar do ponto de vista da mistura, aí teria vermelho com verde, com predominância de vermelho, né? Já que a folha está secando. Bom, essas folhas que eu estou preenchendo até agora são folhas, né, consideradas folhas mais escuras. Que as folhas claras já têm um tratamento diferenciado, que é relacionado a outra predominância de cores. Bom, feito aqui essa parte, lembrando, é importante falar sobre isso porque é uma coisa que é um erro comum. Durante o decorrer dessa semana eu dando aula e praticamente em toda aula eu falo um pouco isso sobre para os alunos. A questão da quantidade de tinta. Pois numa
Em aulas online, né, igual aqui esse formato online, onde o professor não está presente para meio que aí ficar policiando a forma que o aluno está fazendo, aí você mesmo tem que se cobrar nesse sentido. E cobrar no sentido da tinta não pode ser muito pastosa, porque daí fica difícil de trabalhar com as outras cores. Não pode ser muito rala, porque senão não preenche bem, tem que fazer 2 demãos de tinta, então, e fica até difícil de deslizar com outras cores por cima dessa que você esteja trabalhando. O ideal é criar uma base assim, ó, nem muito, agora um pouco mais de tons frios, né, com o verde mais claro. O ideal é criar um preenchimento uniforme, sem ser muito pastoso, mas também ao mesmo tempo que não seja ralo demais do ponto de vista de mostrar a tela, né? Uma pintura preenchida muito rala, muito diluída, né, com pouca tinta, acaba também por dificultar a colocação de outras cores. Vou falar um pouco aqui dos claros. Veja, essa folha tem pontos de claro, porém eu não coloquei, porque são muito pequenos, muito finos. Se eu fosse colocar, eu ia misturar, esfumar, e os escuros ficariam mais pálidos, perderiam força. Agora essas folhas, que são mais claras e que têm predominância de vermelho, é porque são mais secas, aí eu começo assim, ó, os verdes, o verde veci, o verde cúprico, com o vermelho cádmio claro, que aí vai dar um tom de vermelho, como é que eu posso explicar? É um tom de vermelho, tipo, não é um tom de vermelho, é um tom de verde, meio tipo azeitona, só que uma azeitona velha, né? Uma cor mais suja. Aí eu começo a clarear esta cor, aumentando um pouco de amarelo, aí eu consigo aumentar essa cor. Uma cor também que é legal de colocar, que dá um aspecto bacana, é o vermelho óxido transparente, que aqui no caso é o Burnt Sienna. O Burnt Sienna cria uma coloração também bem avermelhada, bem proveniente do óxido de ferro, né? Que é a origem do pigmento desta cor. Então essa cor se eu quiser ela um pouco marrom mais escuro, eu misturo com Burnt Umber, que é um marrom um pouco mais escuro. Só que sempre evitando marrons puros. Vão ser marrons misturados com os verdes. Mas se eu quiser aqui, a qualquer momento, não, mas eu não tenho aqui os marrons disponíveis, não tem problema nenhum, é só utilizar marrons, é só porque é uma questão que facilita, né? Já que tem muito marrom na tela. Eu posso simplesmente utilizar a mistura de verdes e vermelho. Aqui eu vou usar verde e vermelho, sempre o cúprico, né? Quando fala de verde e vermelho, só que aqui eu estou deixando predominar o vermelho. Então fica com essa coloração mais avermelhada. Aí se eu quiser clarear um pouco, aí eu começo a usar os mesmos verdes, porém com um pouco usando mais o cádmio do que de fato mais o vermelho cádmio do que o vermelho da China. Então tem essa característica. Em alguns casos, quando o vermelho é muito vivo, né, quando a folha é bem seca mesmo, a gente pode até arrumar o vermelho mais próximo de puro. Esses vermelhos, tanto que eu fiz nesse lugar aqui, quanto também tem uma outra parte aqui assim, ó. Essas pequenas partes, não só dessa cor, mas às vezes de outras cores, fazem com que a forma crie uma separação, um volume, né? Bom, então essa toda é a parte da base, né? Da folha. Agora vem a parte clara desta folha, que é bem mais amarelo. Lembrando, não aplique muito branco, a não ser que seja uma área muito grande, com muitos claros. O branco empalidece as cores, o branco tira a saturação
dos tons. Então é ideal que a gente trabalhe com branco por cima, né? Vai ter alguns casos que não, mas no geral eu deixo para o final. E aqui vejo que eu preencho de forma regular com esse amarelo. Quando eu tenho muitas manchas pequenas, manchas de diversas cores, eu vou acrescentando essas manchas por cima, já tentando definir uma separação entre as cores agora, mas ainda não é uma definição dos detalhes, né? Por exemplo, aqui eu tenho mais verde na ponta, menos quente, mais frio, então eu coloco mais verde sem a mistura do amarelo. E se quiser mais escuro, volto de novo no verde com vermelho. Eu posso também ir fazendo o desenho de algum contorno, né? Igual aqui eu tenho o delineado do contorno da uva que delineia a ponta dessa folha. Então, nesse caso, é interessante eu fazer, né, pelo menos um pedaço aqui do preenchimento escuro dessa uva e depois um pouco de vermelho. Apesar de não ser a cor definitiva, mas já me ajuda a, de fato, reconhecer e identificar a ponta da folha. Inclusive, reconhecer a necessidade de se mexer de alguma coisa no fundo, né? Igual que eu tenho essa forma, tem esse pedaço para que esta uva fique mais redonda, eu tenho que preencher também, e sempre acompanhando a cor que tem no fundo. Esse foi o principal motivo de eu ter colocado essas cores, os marrons, né, para acompanhar, principalmente se precisar mexer alguma coisa do fundo. Então, aqui mais claro. Bom, esse é o fundo que a gente fala de fundo geral, né? Onde se aplica as cores bases, mantendo valores escuros, médios e claros separados, lembrando a questão da tinta, não deixar pouca tinta, mas não pôr muito empastada. E também lembrando de não usar muito do branco, se for usar com muita cautela, uma quantidade menor, por se tratar de uma cor que empalidece muito as demais. Então essa toda é a base, né, desse conjunto de folhas. Acho que realmente o mais importante nesse preenchimento é identificar, além dos valores, né, a questão do o que é claro, o que é médio, o que é escuro, lembrando que o que é muito claro eu não coloco o branco direto, é também identificar a temperatura. Às vezes uma mesma folha tem verdes de diferentes temperaturas. Por exemplo, tem um verde que vai ser mais quente, que é aquele que tem mais amarelo, ou vermelho, ou laranja, ou até mesmo algo marrom. E aqueles verdes que tem que são mais frios, que vão ter mais azul, que são os verdes, né, esmeralda e verde inglês. Eu posso também em algumas folhas, essa por exemplo aqui inferior, ó, usar amarelo puro. Vou pegar amarelo puro mesmo, amarelo escuro, né? E puro aqui, ó. Bom, então, relacionado a folhas, tem muitas folhas diferentes, mas basicamente a gente pode definir duas básicas formas de folhas, que são as folhas que estão mais na sombra, que são um pouco mais escuras, e tem as folhas que estão mais na parte iluminada. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui as folhas que estão na parte da sombra. Primeiro, né? Então, no caso, eu já fiz um pouco dessas. Aí, o que eu vou fazer é aquele modo de aula que
eu dou uma acelerada para encher as próximas folhas. As próximas folhas que tem todos esses tons aqui, né? São os mesmos tons. Para a gente ganhar tempo na nossa aula, não ficar muito maçante e longa, né? Toda aula de pintura que se preze, né, tem que ser longa, senão ela vai deixar detalhes que precisam ser explicados durante o percurso, durante o preenchimento, né? Mas como tudo aqui já foi explicado, o restante que eu preencher não vai, né, não vai ser prejudicado em termos de reconhecimento aí do... Aqui eu estou misturando os pretos com o verde, né? Bom, agora sim. Vou fazer assim, essa parte mais à esquerda da natureza morta, eu vou encher todas as folhas. E aí depois eu volto aqui no tempo normal para que a gente, né, para explicar como é que vai ser o acabamento. Bom, aqui eu vou demonstrar o resultado, como é que ficou, né? Eu tirei a paleta do lado aqui, dei uma limpada. Então o processo que precisa nessa base é esse, ó. Sem muito branco, bordas esfumadas, delimitando as nuvens, principalmente com essa separação nítida de tom frio, tom mais claro, tom quente, sombra e penumbra, né? Então todas as pétalas não, as folhas têm essas características. Aí só identificar, né, qual que está mais predomínio de amarelo, qual que está mais quente, ou o amarelo aqui tem um pouquinho de branco, esse aqui é meio frio. Então são essas cores, as cores da base, né, nesta pintura. Agora a partir disso, ainda com a tinta molhada, eu vou demonstrar o acabamento. Agora sim, eu já começo a definir, né? E aqui, por isso que eu limpei a paleta, então eu vou trabalhar com um pouco dos pretos, porque sempre ao terminar de definir, eu vou utilizar os pretos por alguns motivos. O primeiro deles é definir as formas e marcar alguns espaços vazios que às vezes não foram bem demarcados no momento do preenchimento, que às vezes não ficou bem nítido, um recorte, uma entrada, algum detalhe de alguma folha. Isso assim, geralmente nas partes mais claras. Ou nas partes mais escuras, alguma parte que não ficou muito bem esfumada. Então os escuros. Que os escuros eu pego aqui um bloco de um conjunto de folhas, no caso vou pegar essas folhas, inicialmente as folhas que estão na penumbra, que aí eu já vou trabalhando todos os escuros, que é onde entra o preto, né? Inclusive aqui o preto acabou. Aí eu vou repondo, na medida que eu vou finalizando cada uma das cores, eu já busco repor no mesmo momento, né? Para não ter perigo de pintar com uma outra cor para substituir, enfim, acabar não dando muito certo. Esse processo de usar um pouco do preto, ou mesmo verde com vermelho, ou preto, verde, vermelho, é interessante também, a cada momento que for pintar, tentar levar um escuro um pouco diferente. E esses escuros, eles têm degradê. Eu não posso pôr somente um tipo de escuro. Eu ponho esse escuro, depois eu ponho
um pouco de marrom nessas folhas que são mais secas, que é o Burnished Umber e o Burnished Sienna. Agora eu ponho mais laranja, que laranja é a cor da transição do escuro para o claro. Aí laranja que eu falo é o vermelho cádmio claro, misturado aí com o amarelo. Aí essa mistura, ainda tendo verdes misturados, né, faz com que a cor fique ligeiramente amarronzada. E aí sempre, ó, com a pincelada, se na base já preenchia com uma pincelada mais suave, mais superficial, agora ainda mais. Aí, como eu estou fazendo, eu busco fazer um conjunto de folhas, eu não faço todas, mas eu busco fazer assim, as que eu estiver fazendo na penumbra, quando eu tiver um tom em uma das pétalas, eu estou cismado com pétala, em uma das folhas, eu vou buscar todas as cores que tem equivalente em todas as outras folhas também, dessas folhas que eu me predispus a fazer nesse momento. E assim, com a pincelada mais superficial ainda, porque eu quero dar uma ideia de um colorido, né, bacana para essa pintura. Aí chegando em partes menores, eu posso trocar para um pincel menor. Ainda um pincel chato, mas provavelmente um pincel de número 8 ou 6, porque eu vou começar a usar amarelo puro e laranja. Veja, agora um ponto importante. Isso que eu vou colocar na pintura é o chamado de impasto, porque é tinta mesmo, um pouco mais carregada, para dar os efeitos, né? Em uma pintura mais, chamada mais de impressionista, eu não posso pôr cor muito lisinha, com pouca textura, né? Ela tem que ser uma tinta um pouco mais encorpada, né? Isso vai dar uma beleza muito interessante na pintura. Uma característica bem plástica, né? Que a gente diz. O plasticismo na pintura, né? Daí vem o nome artista plástico, né? Dessa plasticidade. Devido justamente a essa questão do material estar mais aparecendo em uns pontos, estar menos em outros, e normalmente é assim. Nas áreas de luz, os claros são mais intensos. E nas áreas de sombra, os claros são mais... Agora eu vou pegar bem pertinho da ponta e trocar para um pincel redondo. Vou usar um pincel redondo de número 6, que não é tão pequeno. Aí eu vou usar os tons ainda mais claros, ou seja, se antes eu estava usando amarelo com um pouco do vermelho cádmio, agora eu vou usar somente amarelo puro e talvez ainda colocando um pouco de amarelo limão. Deixando esta pincelada mais luminosa, né? Um pouco mais clara e ao mesmo tempo mais carregada também. E fazendo algumas irregularidades. A folha da uva, né, da parreira, ela é bem picotada. Então eu vou, onde não ficou esse desenho nítido, dessa característica mais picotada, eu preciso ir fazendo agora. E esses claros sempre, por enquanto, por ser folhas que estão na penumbra, em nenhum desses casos vai ser utilizado o branco. Jamais, porque não pode. Simplesmente ficaria uma coisa fora do normal, né? Agora, aqui mais no alto eu já tenho umas nervuras mais claras. Quando são nervuras finas e que fazem curvas, aí é ideal também usar o pincel redondo. É bacana de eu usar o pincel chato e eu fico sempre com 3 pincéis na mão, porque trocando constantemente à medida que for necessário. Pincéis chatos são mais para preenchimento de áreas mais largas. Veja aqui.
ou então mesmo uma linha, só que às vezes essa linha tem mais comprida, né? Tipo, vou fazer uma linha mais comprida, aí é bom esse pincel. Um pouco de vermelho óxido, o vermelho óxido é uma cor boa para dar essas colorações de folha seca, né? Ou de pelo menos, né, coloridos que tem na folha. Às vezes a folha não é seca ainda, mas ela tem alguns coloridos, que é característico. Então veja, eu vou deixando aqui, considerando pronto, deixando por finalizado esta parte dessas folhas aqui que estão próxima da garrafa. Um ponto importante nas folhas, eu modelo com escuro, faço alguns detalhes, né? E alguns pontos da folha eu faço isso, eu venho com o pincel sem tinta, ou melhor, sem tinta, né? Porque o fundo aqui está molhado, eu acabei refazendo. Se o fundo não tiver úmido, eu passo um pouco do fundo novamente. Isso quando eu preciso de esfumar a borda. Às vezes alguma lateral da folha, juntamente com o fundo, tem que ficar esfumada, especialmente nas folhas que estiverem na penumbra. Isso é muito presente em todas elas. E aí, só por último, vou pegar um pincel um pouco maior, que eu busco sempre o pincel adequado para aquele tamanho de folha, né? Somente no final, agora eu vou pôr um pouco mais de claro, que vai entrar um pouco de branco, mas não vai entrar nessas aqui, né? Vai entrar nessa mais no alto, que é uma pincelada assim, ó, encostando e saindo. Essa é a única folha, né, que tem aqui nessa área, que é um pouco mais clara. Agora, aproveitando, né, que o fundo está em alguns lugares úmidos, eu posso fazer linhas. Aqui uma linha marrom escuro com um pouco de verde, para passar no fundo aqui, para criar umas, como se fosse um galho que está na penumbra, lá no fundo. Aí no vídeo praticamente quase nem dá para ver, porque realmente é muito discreto e a gente quase não vai dar para ver mesmo. A menos que tenha alguma que esteja em uma área um pouco mais clara, por exemplo, essa aqui que está saindo do meio desta uva. Aí eu tenho uma linha aqui que vai em direção ao fundo. Veja, eu nem desenho a linha toda, eu faço a parte clara da linha e puxo da parte escura, que já subentende que tem esta continuação. E para iluminar um pouco mais, eu ponho laranja. É a mistura de amarelo com vermelho, predominando um pouco mais de amarelo. Bem no começo. Aí esse eu ponho assim, mais, sabe, uma pincelada bem equilibrada, bem mais pensada, né? Veja, aqui eu tenho uma parte, vou avançando, uma a uma, né? Aqui eu tenho essa folha, tá completamente retinha, evite isso em folhas. Vou tirar aqui um pedaço. Vou tirar também essa regularidade aqui. Aí já começo na folha. Veja, esse é um dos galhos que ficou grosso e ficou completamente escuro. Então, para dar a ideia que ele está vindo aqui, ó, eu vou pegar... Vou fazer o contrário do que eu fiz no outro. No outro, assim, se o outro eu fiz a linha escura e depois pus um ponto claro, e essa aqui já tem um pouco mais da parte clara, então eu vou escurecer um pouco, né, colocando um pouco de marrom e depois misturando um pouco do preto, porque dessa forma eu não vejo o final nítido desse pequeno galho, dessa pequena linha que tem aqui. E depois uma pincelada mais clara. Essas pinceladas que a gente dá, lembrando mais uma vez, eu preciso pôr um pouco mais de tinta e na hora de pôr o pincel, eu pego bem atrás do pincel e solto a tinta do pincel. Aí finalizado essa parte, né? Deixa eu ver aqui se precisa. Vou dar um zoom um pouco mais próximo aqui nessa área superior. Bom, não muda, não é muito diferente das outras partes. Sempre eu vou seguir o mesmo raciocínio aplicado a todas as partes. Eu vou modelar a folha. Ou seja, aqui acaba que, independentemente da forma
que a gente buscou de fazer o desenho, se foi a mão livre, se foi quadriculado, se foi projetor, enfim. Por mais que tenha feito isso, eu vejo que parcialmente o desenho se perde, especialmente quando a gente fala dos mínimos detalhes, né? Então eu preciso ir ajustando esse desenho. Daí a importância de sempre estar praticando o desenho. Aí eu vou focar nessa pétala e nessa pétala não. Mais uma vez eu falei pétala. Acho que precisando pintar uma flor. Aí mais uma vez eu vou focar nesse conjunto de folhas que está uma e na vizinhança. Então fiz o mais escuro, agora eu vou procurar pôr os tons médios. Sempre agora com pinceladas para insinuar aquele... Vou falar uma palavra que não é exatamente exata, mas para dar uma ideia, né? Mas para dar aquela ideia do amarrotado das folhas, né? Com certeza não é um nome muito técnico, mas para a gente ter uma ideia do que eu estou querendo, do que eu estou querendo expressar, né? Aqui bastante laranja, vermelho e amarelo, sempre com irregularidades de tons, né? Aí eu vou criando aos poucos, agora com um pouco mais de vermelho, nessa parte, nesta outra, agora com um pouco mais de amarelo, enfim, eu vou fazendo dessa forma, criando essas variações de tons, que isso vai enriquecendo a folha de uma maneira muito interessante. Aqui eu vou fazer linhas, e aí eu faço o máximo que der para ser feito com este pincel. Coisas que não dá para fazer, eu busco fazer, não deu, eu já troco de pincel. Só que eu procuro usar o máximo que eu conseguir possível, principalmente na hora de fazer esses desenhos, ó, com fundo, puxando para modelar as folhas, né? Então com o pincel maior é ideal esses desenhos aqui, fazendo com esse pincel maior. E às vezes eu já utilizo aqui o mesmo pincel para esfumar um dos lados, né? Deixando um lado um pouco mais irregular. Então, aos poucos vou modelando. Aí os detalhes, né? Já passo para um pincel um pouco menor, porque aí eu consigo ter mais precisão. Estou tocando aqui o dedinho em algum ponto de apoio, ou pode usar aí um tento, né? E fazendo esse desenho, né, todo detalhado que a folha apresenta. Agora eu vou avançar para os amarelos mais claros. Antes eu vi um tom escuro aqui, um pouco mais amarronzado, um pouquinho do Burnt Sienna aqui, um pouquinho do vermelho óxido, né? Aí põe algumas manchas de marrom. Lembrando, este é um tipo de pintura que a característica dele é ser uma pintura que demonstra mais as pinceladas, é uma pintura mais impressionista. Então as pinceladas não vão ser muito esfumadas. Então certifique-se da cor, certifique-se sempre, porque quando põe a pincelada, mesmo que ela fique, que a gente, ficou um pouco errado do que eu queria, não tem problema, tem que ficar bem sem muita correção. Agora, por último, o mais claro. Aí o mais claro eu tenho que tomar mais cuidado, né? Que é aquela pincelada que vai exigir mais controle e o lugar certo, né? Então aqui, quando eu ponho esse claro, eu tenho uma ideia daquele volume. Porém, ficou muito grosso. Aí eu já vou empurrar com laranja. Amarelo e um pouco de vermelho. Amarelo um pouco alaranjado, na verdade, não chega a ser laranja de fato. Porque aí, às vezes, se alguma cor destacou mais do que devia, eu faço essa transição, esse degradê. Agora aqui um pouco mais vermelho. Vermelho praticamente puro, né? Vai ser muito usado para representar áreas secas. Essa folha é uma folha que está predominantemente quente, porém eu vou usar esse verde. Esse verde que é um coringa. Nossa, muito bom esse verde óxido cromo aqui, ó. Porque ele, ao contrário do branco, faz com que os tons fiquem, sabe, tons médios, né? Se eu ponho o branco, às vezes é difícil controlar. E ele já é mais pálido.
Então aqui há uma predominância de tons quentes, mas tem algumas pinceladas de tons frios. E algumas pinceladas de amarelo. Um pouco maior. E sempre uma após a outra. Cheguei um pouco para cá, vou chegar a câmera também. Aí. Agora sim. Então vamos aqui vou continuando aqui no vermelho cádmio de predominância, né? Aí clareando com um pouco de amarelo. Sempre, cada pincelada que a gente dá, a gente já compara, né? Se ela ficou boa, ótimo, continua. Se ela não ficou boa, procura ajustar. Então aqui eu tenho uma folha bem grande, né? Que é essa. Vou chegar mais para cá ainda a câmera para pegar um pouco mais. Isso. E começar a pôr branco agora. Aí nessa eu vou fazer o contrário, vou começar pelos mais claros. Na verdade, tanto faz essa ordem de começar pelo mais claro ou mais escuro. Normalmente é recomendado, especialmente para quem está começando, fazer os claros, mas como os escuros aqui ficaram até bem estruturados, então aqui um tom frio no meio. E esse tipo de pintura que é mais impressionista, tem que ficar muito atento, muito alerta a esse jogo de temperaturas. Isso que causa uma beleza bem interessante nesse tipo de pintura. Então essa cor aqui que é mais fria, por isso que eu não coloquei esta cor na base. É importante também gravar essa questão, porque isso é motivo de erros e de repintura de muitos alunos. Inclusive, né, as minhas primeiras telas eu cometi muito esses equívocos. Porque às vezes a gente olha o modelo e vê lá o claro. Vai falar, eu vou já colocar esse claro na base. Aí ele esfuma com os outros e deixa tudo pálido. Então esse claro ele não é um claro que é esfumado. Pelo menos não muito esfumado, é um pouco, né? Mas é um claro que é deixado na tela e não é muito esfumado. Então por isso que a gente não põe ele na base. A menos que ele fosse muito, muito grande, ocupasse uma área enorme. Aí sim. Aqui eu já venho marcando esta divisa, né? Que é esta aqui, né? Isso já vai criando aquele vinco que existe, né, da folha. Agora, para criar um pouco de contraste, algumas folhas eu vou escurecer mais. Por exemplo, essa aqui eu posso escurecer próximo de preto. Essa aqui eu posso escurecer para criar uma espécie de separação aqui entre uma folha e outra. Aqui também eu posso escurecer. Esse aqui algumas. E sempre assim, ó, pinceladas curtas. Não vá esfregar uma coisa pincelada muito grande, não. Fazendo essa, as do fundo, as folhas que estão no fundo, né, que estão na penumbra, não podem apresentar muita nitidez. Fique atento para não definir com muito detalhes cores que estejam no fundo. Elas precisam ser mais discretas. Aí veja, essa folha aos poucos vai ganhando, né, mais definição, e como ela está bem contrastante com o fundo, ou seja, ela está bem separada, após definir esses detalhes, eu venho com esse pincel ainda menor aqui, ó, para poder fazer algumas partes que ficaram assim esfumadas, eu venho definindo, criando alguns contrastes. Pois tem aquelas folhas que estão na penumbra que a gente não vê as bordas nítidas. Ao contrário dessas, esta folha que se destaca tem um contraste bem definido. Então eu vou utilizando as cores
do fundo. Então, se no fundo aqui tem preto, eu ponho preto. Mas se no fundo, em uma outra parte, tem marrom ou, né, uma cor mais próxima aqui do vermelho óxido, daí eu ponho vermelho óxido. Esse aqui eu vou mudar, tá muito claro. Colocando um pouco mais, dando a ideia que está mais atrás, mais no fundo, né? Tem muito rasgado nas folhas, então veja essa folha aqui, eu faço isso, ó, um escuro por cima. Aí dá uma sensação de que essa folha foi rasgada, ou comida, alguma coisa nesse sentido. Ou estragada mesmo, né, com o tempo. E um dos lados, aqui o lado esquerdo, vai ter uma faixa, uma linha, vou chamar assim, né, mais clara, que não teve branco, né? Se teve, foi muito pouco, foi mais amarelo. Normalmente é assim, eu coloco amarelo primeiro, que é a cor já da luz, né? Já ilumina bem. Aí, se for necessário, eu venho e clareio pondo um pouco do branco ou um pouco do outro amarelo. Mas também, se for necessário, eu ponho laranja, que aí quebra um pouco do amarelo. Mas o amarelo é o principal, né? Que ele já dá uma boa luz e serve inclusive de base para colocar uma cor que tem branco. Veja, por enquanto, até agora só foi amarelo. Às vezes a gente faz em 2 etapas. Quando se trata de pintura que está úmida, você põe uma etapa, porque ela esfuma com a base e se mistura. Aí depois você põe uma outra cor no mesmo lugar. Aí como já tem uma base um pouco esfumada, aí fica um pouco melhor de pegar. Então às vezes pode ser que a tinta não pegue de primeira. Então é comum isso acontecer. Aí sim, terminei tudo, pus os amarelos, aí eu venho com um pouco mais de claro. É o que a gente chama de highlight, ele não está em toda a extensão, ele vai estar em algumas curvas, em alguns pontos que normalmente são os pontos mais claros, onde a luz ilumina com maior intensidade. Aqui, por exemplo, é um. Então não fica em todas as partes, né? Toda aquela. Vou voltar aqui, né, nessa folha maior para fazer os vincos dela. Então nem toda folha vai ter os vincos. Vincos que eu falo é aqueles, não sei se é vinco. Vinco é dobra de tecido, né? Pode ser usado aqui também na folha. Mas essas nervuras, essas linhas que tem numa pintura mais impressionista também não tem todas as linhas certinhas, padronizada, tem mais insinuada. Então cuidado para não engrossar. Veja, eu vou pôr o amarelo, talvez com um pouco do verde também, e fazer um teste aqui para ver como que está a cor. Vamos ver que está uma cor um pouco clara, eu vou pôr mais amarelo, para não iluminar tanto, especialmente algumas mais da sombra. E vou fazendo esse movimento de pinceladas bem superficiais, encostando e saindo, buscando a leveza, né? O traço tem que ficar bem fino para conseguir fazer esse. Em alguns lugares não é traço, é mais claro mesmo, né? Aqui, por exemplo, é um caso, aqui é outro. E delimitar os fundos. Ó. Vou voltar nos marrons aqui para essa folha muito sequencial. Corto ela em cima, corto ela embaixo. Corto de novo. Aí sempre ao observar o modelo, a gente, principalmente nesse tipo de pintura impressionista, a gente tem que fazer uma coisa que eu venho repetindo muito, tocando muito nessa tecla, que é o olhar com o olho entreaberto. Quando a gente aperta um pouco os olhos, a imagem fica ligeiramente embaçada. Então é preciso olhar o modelo que esteja pintando e a sua referência, ambas observando dessa maneira, que a gente compara as duas tendo esse princípio na cabeça, né? Tipo, vou olhar, comparar, mas não vou olhar com o olho completamente aberto. Vou fazer uma análise mais, né, com essa característica de ver a imagem reduzindo um pouco seus contrastes, que é olhando com o olho entreaberto. Ou então simplesmente distanciando. Levanta da cadeira onde esteja pintando
faz uma observação tipo uns 2 tamanhos do tamanho da tela. Então, se a tela tem 50 centímetros, então observe aí a 1 metro de distância. Para ter uma noção do conjunto e sem muitos detalhes. Essa folha, por exemplo, aqui embaixo, está completamente, quase que um tom só, né? Então, eu vou fazer isso, ó, manchas mais escuras embaixo. Manchas um pouco mais escuras na parte de cima, por isso que é bom estar molhado, né? Que encosta e dá essa esfumada, né? Manchas um pouco mais escuras à direita. Aí esse mais escuro à direita tá com um pouco de marrom, ou seja, tem vermelho ou o próprio marrom. Que desse jeito, ó, aquela folha que estava bem nítida e destacando do conjunto passa a ficar bem no fundo, passa a ficar mais neutra, mais discreta. E as irregularidades. Muitíssimo importante nessa pintura de folhas, né? Estou sendo repetitivo nesse ponto, que realmente a repetição é que faz com que a gente grave. Veja que eu tenho esse formato, ó, bem retinho, bem geométrico, né? Então eu vou avançar com esse fundo nesse lugar, avançar com o fundo aqui também, criar uma entrada aqui bem fina. Ou seja, eu vou literalmente tirando a base, que às vezes ficou muito reta, meio com formato geométrico, né? E deixando com formato mais natural, né? A gente chama de orgânico, né? Porque não segue um padrão. Aqui é uma folha que está bem na penumbra, então só vou escurecer um pouco mais próximo aqui dessa área. Isso aqui vai ser até bom depois, porque como essa parte da garrafa é vermelha, então o fato de ter esse verde escuro aqui vai dar um contraste muito intenso de separação de uma coisa para outra. Essa folha, veja, por exemplo, a base dela como está assim um pouco estranha. Então eu vou fazer o desenho do centro, né? Porque voltei para o pincel um pouco maior de novo. Laranjas, para fazer a parte mais à direita aqui, ó. Um pouco mais amarronzado. Lembrando, com tons diferentes. Eu pus esse tom laranja, tá mais sujo, né? Vou procurar agora misturar um pouco desta mesma cor, mais limpa, ou seja, vai ficar mais laranja mesmo. Poderia estar usando laranja também, seria bom também. Que aí já, né, cores tivesse mais laranja já. E essa é uma folha que se projeta da sombra, fica boa parte da metade na sombra e a ponta na luz. Essa metade que está na sombra, eu vou definir o desenho dela aqui, né, o triângulo. Mas essa parte que está na sombra, toda vez eu preciso encostar, ó, um pouco da cor escura nas laterais. Porque se ela está lá embaixo, na sombra, impossível que ela seja clara, né? Às vezes a ponta dela vai ser clara. Mas eu só deixo essa parte de puros claros mais para o final. Até porque um fato que eu sempre faço aqui é a modelagem da forma da folha da uva com o fundo, né? Eu vou modelando para chegar àquele desenho de formato bem picotado. Agora já mais para o lado de marrom, então aumento o vermelho ou usaria o marrom puro. E vou fazendo esse processo de delimitar a folha em alguns lugares. Então fiz 2 pontos de grande importância aqui. Primeiro, esfumar a base lá no fundo, porque eu não vejo um final nítido entre a folha e o fundo. E a parte da ponta, que está mais nítida, antes de eu colocar os claros, eu delimito e defino o fundo, né? Com os escuros eu defino o formato da folha. Limpei bem o excesso da tinta, vou usar o verde mais claro, um pouco de branco, um pouco de amarelo, enfim, os tons mais claros, para fazer linhas finas. Aqui teve já um pouco de branco, mas bem pouco, inclusive até achei que foi muito. Vou pegar uma cor mais amarela. Veja, quando eu for repor alguma cor, é interessante eu fazer a limpeza do ambiente aqui, que eu vou pôr essa cor,
porque senão eu acabo contaminando uma boa parte daquela cor do óvulo que eu vou colocar, no caso aqui o amarelo escuro, né? É bom ficar atento nesse sentido, de até na hora de repor a cor, também nesse sentido. Uma coisa, às vezes assim, quanto mais eu vou pintando, eu vou lembrando dos acontecimentos ao longo dos últimos dias das aulas presencial e vou compartilhando aqui com vocês. Essa questão de ter as cores numa ordem sequencial é bacana, viu? É necessário. Isso foi um tema muito falado nos últimos dias aqui no ateliê, porque dessa forma eu tenho essas áreas aqui mais inferiores, são as mais escuras, tem as médias e tem as claras. Se eu me comporto, né, se eu me posiciono, se eu coloco as cores sempre nesta ordem, o que vai acontecer? Até a nossa mão já vai, memoriza muito mais, torna mais prático a pintura, porque aí você sempre vai se lembrar daquilo, naquele lugar. Imagina você que vai cozinhar, ou algum cozinheiro que vai cozinhar e tem os seus utensílios domésticos lá, tem suas vasilhas, seus temperos, e a cada vez que ele for fazer um preparado, tiver em lugares diferentes, os diferentes temperos, as diferentes panelas, enfim, né? Não flui. Então o processo de ter as tintas sempre em um mesmo local, né, mais ou menos em um mesmo local, que é impossível ter exatamente no mesmo, né? Mas mais ou menos em uma mesma sequência, uma mesma ordem, facilita a gente a memorizar melhor os tons. Aqui mais claro, então aos poucos vou definindo aí essa folha. Lembrando, é uma coisa que a gente nem pode ficar ajustando demais. Aquilo que pôs, mesmo que ache, não ficou tão legal assim, de repente eu gostaria de dar um retoque, né? Se foi algo grave, sim, vai e ajusta. Mas se é alguma coisa que não chega a ser significativa, então bola para frente, vai continuando as demais. Então essa área aqui vai ficando mais pronta. Eu vou puxar mais uma vez aqui para o lado para pegar as demais. Bom, aqui já tem uma diferença um pouco, porque essa folha predomina bastante os claros. Então eu vou primeiro tirar essa divisa aqui de uma cor com a outra, que é com pincel sem tinta, né? Limpo, pinceladas curtas, eliminando ali aquela separação nítida de uma cor para outra que tinha, né? Então fazendo realmente um degradê aqui. Aí, como sempre, cada vez que eu for começar uma nova folha, eu já venho fazendo um processo de ajuste, né, da forma do fundo, em volta do fundo, principalmente para fazer essas entradas e deixando toda aquela irregularidade da folha. Feito isso, eu vou começar a pôr os amarelos. Assim, não é amarelo puro, né? Sempre amarelo e laranja, já mais a sujeira do pincel já não fica tão claro. Aqui lembrando que é pinceladas bem superficiais, né? Esta folha que é bem peculiar, porque ela tem muitas temperaturas. Está um pouco amarela, depois ela fica um pouco meio termo, né? Nem muito amarelo e nem muito verde para o lado de azulado,
Lá no topo ela tem um verde que tem um pouco mais azulado, ou seja, verde mais com verde esmeralda, que assim, né? E que vai fazendo um degradê. Começa aqui um pouco mais azulado, aqui embaixo está um tom, aqui logo na ponta aqui já está um tom um pouco mais claro, né? Depois um pouco mais claro de novo, depois muito mais claro aqui, mais claro no sentido de mais branco, né? Mas com aquela predominância de... E aqui para determinar a separação mais nítida dessas folhas, depois vai ter na hora que pintar as uvas aqui eu vou conseguir separar melhor essas folhas. Então, o que eu posso fazer agora são aquelas bordas mais claras. Então aqui amarelo, um pingo de branco, né? Quase que amarelo puro, para fazer algumas quinas. Então aqui existe uma quina, aqui eu tenho uma outra parte não tão regular, aqui eu tenho quinas com mais um pouco de branco, então eu já vou aproveitar para delimitar, porque aí na hora que fizer a uva, colocando o tom escuro da uva já vai destacar aqui. Ou como eu já sei que a cor aqui vai ser mais avermelhada, eu vou lá no vermelho, só que para isso eu ponho um pingo, né? Encosta aquele pincel no medium para poder diluir um pouco e conseguir, toda vez que for fazer traços com bastante precisão, é preciso que esteja um pouco diluída essa tinta para conseguir ter essa precisão aí, né? Então aqui eu já destaco aquela lateral, um pouquinho de escuro que coloca já dá para definir essa lateral. Um pouco de marrom na parte superior e uma borda também do outro lado de amarelo com claro, que seria aqui, né? Nesses bem fino mesmo, que é amarelo, só com uma pequena quantidade do branco. Só que veja que tem inúmeras trocas, né? Aqui foi mais branco, aqui é mais amarelo, agora vai ser um pouco mais verde. Então são linhas bem coloridas. Não é o mesmo contorno, né? Além dessa irregularidade na forma, também existe esta irregularidade na cor. Agora eu vou pôr um pouco do amarelo mais claro em algumas partes que às vezes já tinham algumas pinceladas. Bom, aqui eu tenho toda esse restante dessas folhas, mudei o posicionamento, né, para dar continuidade, e aqui vai ser uma mudança que eu vou fazer no fundo. Veja, esse fundo aqui, a primeira vez que foi colocado, ficou ligeiramente mais pálido. Então eu escureço um pouco, ó. Dessa forma eu destaco mais essa pétala, essa... Não, brincadeira. Destaco mais essa folha aqui. E esfumo essa borda também com esse fundo, para não ficar muito nítido, tanto do lado de cima quanto aqui, ó. Que isso a gente cria uma sensação de parece que a folha está assim, ó, saindo, né? Tá de lado, não fica... Então, precisa ficar sempre muito alerta com esses mínimos detalhes. São os mínimos detalhes aqui que vão fazer toda a diferença, né? E antes de partir para o acabamento da folha em si, né, uma coisa que vocês têm percebido que é padrão, né? Eu vou modelando, aqui eu estou procurando a cor do fundo, né? Que é vermelho, com um pouco de branco, eu estou pondo verde também, enfim, para fazer esse tom meio cinzento aqui, ó. Eu preciso fazer essa cor porque eu preciso esfumar um pouco o fundo com a borda para não deixar nítido. Pelo menos esse lado da luz, ele não tem, não é nítido, né? Agora o lado da sombra já tem
esse esfumado mais nítido, e boa parte da área mais escura eu delimito e desenho a folha. E eu posso também pegar depois o formato da folha e avançar um pouco. Eu posso fazer isso, ó, também sair à frente da cor do fundo. Só que lembrando, evitando a regularidade. Veja, essa folha está toda a lateral dela clara, então aqui no alto eu vou deixar ela mais escura. Aqui a ponta, ao invés de pôr esse mesmo claro, eu vou pôr um claro com mais branco, com mais amarelo, para não ficar exatamente igual ao primeiro. Ele tem pequenas diferenças, mas não é igual de fato. Aqui mais claro. E o muito claro nessa área. Tá bastante branco, né? Com a sujeira aqui da paleta. Para passar aqui e ficar um tom meio pálido. Não é exatamente o branco puro, né? O branco puro a gente evita ao máximo. Muito incomum, assim, pôr o branco puro. Só se for um brilho muito intenso, um impasto, um highlight, né? Um lugar mais claro de uma determinada área. Mas, no geral, os tons são misturados. E às vezes você faz isso. Você pode pôr uma pincelada e fazer a mistura na própria tela. Como está molhado, né? Então eu pus um pouco de branco no alto para empalidecer essa área. E aí faço essa... Então agora, para finalizar esta folha, eu vou finalizar com amarelo, um pouco para fazer essa parte aqui, ó, não ficar tão regular. Quebrar essa parte que estava muito contínua. E mais uma vez lembrando que eu posso trabalhar com os tons do fundo para fazer isso. Então vou entrar aqui com esta cor. E desta forma a gente tira, né? Ficou lembrando um pouco o mapa do Brasil aqui, esse pedaço. É bom assimilar com formatos, pedaços, né, diversos, para a gente ter uma ideia do formato que aquele pedaço toma. Aqui um pouco de claro, quase não tem as nervuras dessa folha, mas tem só insinuando um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. É um pouco mais claro aqui, então vou aumentar um pouco do branco, sempre pegando e fazendo essa mistura, e a pincelada bem inclinada em relação à tela. Aí vou passando para outra, também com fundo, né? Vou deixando aqui o fundo um pouco irregular, tirando, né, algumas formas que não ficaram tão boas. Sempre buscando algumas cores que sirvam também de referência. Que, por exemplo, estou pondo uma mancha nesse lugar, tá um pouco à esquerda, mais à esquerda aqui no meio da folha. Aqui do lado do bico embaixo, eu tenho do lado assim, não está tão do lado, mais ou menos no meio. Eu tenho um tom mais laranja. Depois no bico eu tenho um pouco de amarelo mais claro, então amarelo com branco. Sempre aquela movimentação curta, né? Aí já vejo que não ficou nítido. Ficar nítido uma separação, eu preciso pôr a ponta do pincel no óleo. Veja só, vai deslizar um pouco melhor e dar uma separação com o fundo. Porque em alguns casos aqui, para que destaque mesmo, não pode haver aquele esfumado entre uma cor e outra. Então, para isso eu tenho que ou pôr mais tinta, né? No caso dos mais claros, aí eu ponho mais tinta mesmo. Inclusive aqui eu quero clarear um pouco mais, eu posso pôr mais branco. E dar uma pincelada assim. E às vezes no meio desse branco, eu dou uma pincelada de branco mais frio, que é aquele branco que tem um pingo de verde. Achei um ali embaixo também, né? Já aproveitei dele.
Então sempre tem esse processo de aproveitar também as tintas. Veja, deu uma pincelada aqui e deu uma outra pincelada aqui nesse ponto. Que isso vai criando uma certa naturalidade aqui no conjunto. A próxima folha de cara eu já vi que precisa de um laranja mais na parte esquerda, um tom mais alaranjado. Depois eu percebi que tem uma... Já jogou 7 erros alguma vez? Pintura é semelhante ao jogo dos 7 erros. Que você fica olhando duas peças que parecem iguais, procurando pequenas diferenças. Então quando eu olho, né, a gente identifica as diferenças que surgem logo de cara. Ah, faltou esse laranja, faltou... Aí depois a gente vai filtrando até o ponto de identificar, né, todas as mínimas diferenças. Tipo, identifiquei o laranja, o formato, um pouco do claro. Agora eu identifiquei uma mancha um pouco média, amarronzada, no meio da folha. Então ponho essa cor e esfumo. Aí essa mancha passa a ser referência, porque aí eu vejo, nossa, à direita dessa mancha que eu acabei de pôr tem um pouco de verde médio. E tem uma pequena definição na lateral. O restante dela está bem esfumada, bem discreta, bem apagadinha, né? Mas eu vou tirar um pouco do limite aqui na parte superior. E agora sobrando somente 2 folhas. Inclusive, uma dessas folhas, que é essa pequena, precisa ter algum destaque nos galhos. Aí às vezes não pegou da primeira vez, eu não consegui pegar. Agora é o momento de ajustar. Essa aqui até que pegou, porque tem um emaranhado de linhas aqui, ó, que ajudam a destacar a folha nesse lugar. Então refaço um pouco, definindo os traços. Lembrando que toda vez que faz um escuro, tem que ter um médio de transição, um tom intermediário. Eu não posso passar desse escuro mais claro. Então eu vou pôr um tom meio... Só porque é complicado de fazer isso, porque é um espaço extremamente fino. Agora eu já venho no mais claro aqui, ó. Fazendo uma... Já está claro, precisa ser mais claro do que isso ainda, né? Então mais branco puro, com uma cor um pouco fria também. Tipo, tem muitos casos que a gente também trabalha nesse sentido, de fazer contrastes cromáticos. Tipo, eu tenho uma base que é amarela, ou seja, uma base que é quente, eu venho e ponho um branco com um pouquinho de cor fria antes de colocar o branco puro para criar esse contraste. Aqui no alto já também algumas manchas mais irregulares, mas essa folha definitivamente eu não posso ver, não posso colocar muito verde nela, então vou colocar amarelo puro e fazer umas manchas. E já pulo para a última. A última é mais de tirar alguns contrastes, né? Nesse lugar aqui está bem separado, esse é o final, então eu vou colocar uma cor mais clara, tipo amarelo e branco, que vai eliminar esse final. Então esse é o contrário, eu não delimitei com fundo, até porque o fundo está muito claro, né? O que eu fiz foi fazer algumas irregularidades ao longo da folha e clarear alguns pontos para que ela não apareça, não se destaque muito em relação às demais. Essa coloração que eu estou vendo aqui de marrom nessa pétala, eu percebi que ela pode ser mais laranja. Então uma pincelada mais superficial também. Bom, finalizado, vou voltar lá do outro lado para fazer aquelas outras folhas que faltam. Bom, agora vamos aqui na reta final, as últimas folhas. Verde com vermelho. Mistura sempre fazendo isso, ó. Pincelada de um lado e do outro, de forma que
que o pincel fique sempre agrupado. Que aqui na hora de fazer essa aplicação, eu já vou fazer meio que desenhando. Veja, por isso que é tão importante, né, precisa a gente reconhecer, né, os processos, cada uma das etapas. Por isso que é tão importante fazer a pintura da base sem definir demais as cores, porque agora possibilita que eu faça esses ajustes, né? Mas o conhecimento a respeito, principalmente da temperatura das cores, para pintar folhas com naturalidade, independente se é mais realista, mais impressionista, né? É crucial que se conheça bem sobre cores. Então, vai fazer alguma coisa que tenha muitos verdes, pode tirar uma manhã aí, pode tirar um dia todo, se possível, ou até mais, para fazer um estudo de verdes. Essa mancha que eu acabei de pôr, eu vou esfumar para tirar um pouco a força do claro, né? Aqui no alto já está claro, então vou deixar, dar uma pequena encostada no fundo. E uma mancha mais verde, um pouco menos fria, né? Um pouco até esverdeada. Essa, como está muito escura, não tem muita variedade de claro, e esses claros que tem, sempre. Você vê que esse processo eu faço muito isso, ó. Pego de um lado, pego do outro, pego de um lado, pego do outro, até que o pincel fica assim bem agrupado, bem fino, né? Por isso que quando o pincel abre, não dá pra gente fazer isso, né? Inclusive, eu vou ter que pegar um mais fino ainda. Não deu não com aquele. E aí, por se tratar de um pedaço que está bastante precisão, estou apoiando o dedo aqui. Porque tem alguns momentos que a gente faz com a mão mais livre, tem alguns momentos que a gente faz dando um apoio. Que é um lugar que eu vou pôr dando esse apoio, né? E sempre quando faz uma linha dessa, geralmente ela não é inteiriça. Você vai fazer um pedaço dela, vai pôr e não vai continuar ela por muito longe, né? Você vai saindo do... Inclusive, né, achou que ficou muito... Tipo, aqui ficou maior, aí vem e tira. Achou que destacou muito, vem e esfuma. Então a gente tem essa vantagem, né, entre aspas, na hora de ajustar, desde que a base esteja úmida, molhada. Aqui os tons claros, tem um claro por aqui, tem um outro aqui, tem um outro aqui. Não se preocupe de não conseguir dar os claros de imediato, logo na primeira pincelada, pois isso é absolutamente normal. E é até bom, né? Porque às vezes você faz uma camada, ela fica um pouco menos claro, e depois põe de novo o mais claro, mas ele não põe naquela área toda, põe num pedaço menor. Aí sempre só uma... Aqui eu ia pôr amarela, aí eu freiei. Freiei porque precisa ser mais frio aqui, né? Lembrando que a qualquer momento, se for preciso, coloca uma cor mais do fundo para poder fazer uma mescla, né? Mais marrons, alguns mais claros também, um pouco frios, né? Para delimitar um pouco as pinceladas. Bem no final aqui um pouquinho mais frio e mais claro, para dar um pouco de contorno. E as partes mais da lateral aqui da folha, para delimitar os contornos. Então aqui tem uma pincelada bem clara, aqui uma outra. Veja que a cada pincelada, eu vou buscando pôr a tinta assim bem, sabe, encostando sem arrastar muito. É uma pincelada que eu já encosto saindo da tela
para que ela fique com esse processo assim de bem superficial, né? Bem suave. Aí posso tanto por de fora, da ponta para o centro, e às vezes eu posso fazer o contrário. Aqui clareando alguns pontos que não sejam exatamente com o amarelo, né? Mas outros tons de claro. Aqui o marrom equivalente ao que foi feito anteriormente, ó, em outros cabos, é aquele que encosta levantando, né? Para insinuar ali o final. E eu posso pôr também, insinuar ali a parte clara, o escuro de dentro para fora. Algumas pinceladas, né? Para delimitar. Aí nesse caso eu busco o pincel chato da largura daquela área que eu vou pôr. Então se fosse uma folha bem maior, eu obviamente escolheria um pincel maior também. O preto para delimitar os desenhos e as formas. Aqui eu vou fazer uma curva, né? E se ela ficar muito nítida e separada, usa-se o pincel sem tinta para quebrar essa nitidez, né? Normalmente folhas que estão em penumbra, isso acontece sempre. E aí vai chegando nas últimas folhas, mais verde com vermelho nessa área. Veja, eu sempre faço um degradê, né? Um verde com vermelho, mas é um verde e vermelho cádmio claro primeiro. E aqui eu estou usando o verde VC, que não é muito escuro, porque eu não quero muito escuro aqui nessa área. Agora muito escuro. Muito escuro não, é médio, né? Porque eu vou seguindo uma sequência para chegar aos poucos naquele mais escuro. E agora o mais escuro, que é ou é o verde cúprico ou o verde esmeralda, ou os dois, com preto não, com verde, verde com verde, já falei, né? Com vermelho da China, que aí fica um escuro bem intenso, mas ainda não é preto, porque aí o preto vai distinguir como se fosse a cor do fundo. Quando eu ponho preto em maior quantidade de tinta e cubro o fundo, aí fica parecendo que é o fundo de fato. Mas quando eu coloco a cor preta, sujo ela com verde, ou então, mesmo que eu não suje, mas na hora de pôr lá na tela, eu deixo misturar um pouco, então ela já deixa de ser exatamente tão preta e passa a ser um verde bem escuro. Porque aí eu estou pondo a pincelada, mas ela está misturando com a base. Então eu já estou esfumando um pouco mais. Aí eu crio aquela variação, né? Aquela integração na parte da sombra e dá um bom aspecto de 3D, né? De tridimensionalidade. Agora eu vou fazer as divisas com amarelo. Dificilmente essas divisas aqui serão com branco. É porque eu falo isso, porque vira e mexe eu estou surpreendendo algum aluno que está colocando branco nessas linhas. Então realmente não tem branco, especialmente se for essas pétalas, essas folhas que estão no fundo. Se fosse uma folha bem na área iluminada, até que vai. Então esses claros que eu ponho aqui, ó, são claros, especialmente esses das pontinhas, bem laranjados. Então, uma mancha aqui, uma outra ali, uma com a pontinha para baixo, uma também para fora. Veja, vou modelando. Atento, por exemplo, essa ponta do meio ficou mais laranja. Essa ponta da lateral vai ficar mais marrom. Ó, não pegou, então vou pegar o marrom mais escuro. Agora pegou. Aí quando eu estou fazendo esse marrom, eu me pergunto, tem alguns outros lugares que tem marrom? Para aproveitar a pincelada. Tem um pouco em cima, tem um pouco aqui, tem um pouco na outra parte. Ó, então agora acabou. Tem algum ponto que tem mais escuro, quase preto? Nossa, parece que tem aqui no meio, tem. Ah, mas já está, então bora para frente.
E tem alguns pontos que estão mais claros. Tem esses claros aqui que é um pouco mais frio. Mas eu coloquei passou, ficou claro demais. Então, ok, essa pincelada que eu pus eu vou esfumar. As demais eu já não ponho essa cor porque eu já vi que ficou mais claro. Então, eu já busco sujar aqui, ó. Se eu estava pondo essa que é mais clara, agora eu busco por uma outra que é menos clara. Pouquinha diferença, mas já é a diferença, né? Isso, essa eu vou dar por satisfeito também. E vamos chegando nessas últimas. Essas últimas têm uma predominância um pouco maior de tons claros, porque elas estão mais na área iluminada, né? Se está predominando o tom claro, eu vou começar aplicando os tons claros. Aqui principalmente, para dar um contorno mais iluminado em volta desta uva. E as partes dessa folha da uva que está na penumbra, eu também misturo um pouco dos verdes com o preto para pincelar o final e a gente não vê a separação exatamente nítida. Não só no final, mas também aqui no meio é mais escuro. Enfim, né? Fiz mais claro dessa porque só tem claro, mas aí as outras tem a parte mais escura, então eu já faço a parte mais escura para misturar com a parte do fundo. Eu já troquei para um pincel menor porque eu vou por tons médios. Meio cinzento esse, né? Bem para esse lugar aqui, ó, para retirar essa separação muito nítida desse verde escuro para esse fundo. Eu já ponho e já esfumo. Aqui aquela dobra, né, de antes, que anteriormente já tinha marcado, só vou definir um pouco mais, que é pôr um pouco mais de vermelho, um pouco mais escuro, mais na borda. Eu já aproveito que tinha um outro mais embaixo aqui, ver se precisa colocar também. Que são aquelas dobras. E agora os tons quentes. Vamos lá. Vamos ver onde tem amarelo aqui, né? Tem nesta quina. Amarelo com laranja primeiro, né? Antes de colocar o mais luminoso. Tem óxido com marrom nessa parte final dessa folha. Tem óxido com marrom também na folha, na parte superior. Inclusive com as pontas mais discretas, né? Aí, aquilo que eu sempre falo, normalmente enquanto vou arrumando uma coisa, vou achando outras coisas. Tipo, aqui quando eu fiz esses marrons na ponta, eu percebi que aqui precisa ter uma ponta mais comprida e ligeiramente mais amarela. Aqui uma outra ponta. E aqui uma outra ponta que não é tão clara, então vou pôr mais laranja. E aí mais pontas amarelas. Aqui é uma. E as linhas amarelas de fato, né? Não são contínuas, mais irregulares. Aqui também de fora para dentro, para dar um pouco mais de nitidez nessa curva, né? Veja que aqui eu deixei o amarelo, aqui eu estou colocando e esfumando. São diferenças de um caso para o outro. Aqui eu vou pôr isso de cima para baixo. E aqui tem uma série de galhos. O amarelo acabou, eu vou repor. Eu digo uma série de galhos na parte nesta parte aqui, ó. Desse escuro, né? Tá claro demais, então vamos pôr mais óxido aqui. Nesse escuro aqui, ó, tem uns desenhos daqueles galhos que ficam se contorcendo aqui para
são os cabos das uvas, né? Que ligam as uvas nas folhas, enfim. Toda aquela estrutura. E aí também eu faço uma cor padrão, né? Mais ou menos um marrom. Tem um ponto aqui que está um pouco mais claro. Tem um outro pontinho aqui mais claro também. Tem um outro por aqui. Então, após finalizar, eu busco fazer essas relações de mudança, alguns mais claros, outros mais escuros, né? Aqui também. Aqui alguns tons mais escuros no meio da folha. Uns escuros que não são muito pro lado de preto, né? Vou usar o verde esmeralda puro, num tom que eu queira mais frio. E o verde esmeralda com um pouco de tons claros para ficar mais frio em alguns pontos. Aqui e aqui. Essa ponta um pouco triangular. Essa pontinha aqui embaixo, sabe? Realmente a folha exige isso. Depois de fazer, você vem ajustando para e deixando conforme você quer, né? Mas são muitos pedaços que vai dar aquele jogo de contraste, de harmonia. Um pouco mais escuro e agora um pouco mais claro. A parte aqui, ó. E aí eu ponho, essa aqui eu posso pôr, posso esfumar um pouco porque ficou um pouco forçado no claro, né? Logo abaixo é mais quente. Veja, à medida que faz uma coisa puxa a outra, né? Porque quando eu ponho uma mancha, eu me pergunto, o que tem acima dessa mancha? Nossa, tem essa mancha escura aqui, formato avermelhado. Acima dela é um formato ligeiramente esbranquiçado. À esquerda também. Mas aqui embaixo volta a ser mais escuro e com formato triangular. Então aqui embaixo, nesse ponto, mais escuro e triangular. Aí mais uma folha que vai sendo finalizada. Essa é bem estranha, por sinal, né? Mas na natureza é isso, nem tudo é assim organizado e belo como a gente gostaria, e a gente tem uma lição muito grande para aprender com isso. Porque às vezes a gente quer tudo organizado, tudo no mesmo sentido, tudo padronizado, né? Um padrão de beleza, um padrão de corpo, um padrão de roupa elegante. E a natureza nos mostra justamente o contrário, né? Quanto mais irregular, mais bonito parece que fica, né? Mais natural. As últimas folhas aqui, eu vou reposicionar a câmera para subir um pouco mais. O ponto-chave aqui nesse acabamento é justamente a gente perceber que a forma que a gente faz no primeiro preenchimento, ela fica demasiadamente nítida, né? Algumas bordas. É claro que nem tudo é proposital, né? A gente tenta fazer o mais pronto possível na primeira etapa, mas alguma coisa passa desapercebido. Então, por isso que a gente volta dando esse retoque. Lembrando mais uma vez que precisa estar tudo úmido para fazer isso. Dá para fazer depois de seco? Dá. Teria que molhar com um pouco de óleo. Daria para fazer, mas daria um pouco mais de trabalho. Aí essas aqui, por serem as últimas em um conjunto, eu faço como eu estava fazendo até então, né? Que é fazendo uma leva de folhas, né? Fazendo um agrupamento de folhas. Então, vou buscar definir toda a parte da sombra de cada uma, exatamente do jeito que precisa, né? Então, essa é mais escura. E aí eu vou modelar para que ela fique picotada. Picotada no sentido assim, ó, fazer umas irregularidades, né? Já deixando ela nesse sentido. E algumas áreas eu preciso que a sombra não pode ficar toda nítida. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar a cor mais laranja, que é um pouco equivalente à cor do que está por baixo, né? Nesse lugar aqui também vai ter um pouco de laranja. Ou seja, são cores
bem semelhantes às cores do barril aqui nesse lugar, né? Aqui mais escuro. E o mais escuro, por isso que eu tenho esses três nessa direção já, os três marrons, né? Porque eu pego um, se um não der, eu pulo pro outro. Ó, peguei esse marrom, vermelho óxido, ele não deu, eu passo pro marrom de Garanhuns, pro Burnished Amber. Ah, não deu, eu passo, volto pro claro de novo. Ah, precisou ser mais claro, eu venho no laranja. Porque o laranja é a cor que clareia os marrons. O legal de fazer um quadro, esse é um quadro grande e que o nível de dificuldade é maior. Mas o bom é que é repetitivo, repetitivo no sentido assim de você tem muitas folhas para treinar, depois vai ter muitas uvas para treinar, então esse processo faz com que a coisa fique mais, né? Aqui, ó, eu acredito que isso aqui é uma sombra, essa parte escura. Então, se é sombra, eu tenho que ver esta linha continuando aqui embaixo. Aí isso vai até ajudar a demonstrar que isto é uma sombra. Por isso que é esfumada, né? E aí faz esse contraste com a folha. Então eu fiz nessas folhas todo o processo nessas últimas, todo o processo de esfumar as bordas, onde é esfumado, definir os contornos do fundo, definir os contornos ou esfumar os contornos, dependendo da necessidade que se apresenta de cada uma das partes. Aí a partir desse ponto, vai começar a aplicar a luz. Ah, faltou só a última, né? Porque essa última folha tá, sei lá, parecendo uma bota, né? De cabeça para baixo aqui, ó, virada. Aí eu tenho que, primeiramente, tirar essa cor que está muito nítida. Um pouco mais de vermelho e mais amarelo. Fica mais marrom, um tom semelhante um pouco da cor do barril, para que o verde não destaque tanto. E os tons amarelos da borda, para deixar o contorno irregular. Então vamos lá, um bico para cima, um bico para o lado. Estou tentando fazer com esse pincel maior, se não der eu passo para um menor. Um bico para um lado, aqui um outro, e embaixo mais outro. Parece que a cor ainda está muito verde, eu quero ela mais amarela, vou pôr amarelo com vermelho óxido. Quer dar uma espécie de laranja, não é laranja, uma cor seca, um amarelo mais diferente do amarelo feito com amarelo e vermelho, que daria laranja de fato, né? E aqui também, ó, veja que aos poucos o lado esquerdo já perdeu aquela característica muito reta, né? Agora eu tenho que continuar aplicando isso nesse lado também, então só aqui bem triangular, né? Então vou tirar um pouco, avançar aqui, criar um triângulo por aqui. E esta parte nesse lugar aqui, esse verde, vai ficar mais esfumado com o fundo. Então mais marrom para esfumar e esse verde ficar mais discreto. Veja, o lado esquerdo desta folha destacou bastante. O lado direito tem que misturar com o fundo. E nem ainda assim não é muito nítido o lado da luz, né? Mas tem essa questão do lado que destaca e o lado que não destaca. Veja a diferença do que está agora do que aquela parte inicial, né? Na qual tinha aqueles formatos mais padrão, aquele formato mais padrão, sem muita irregularidade. Aí eu já vou aproveitar aqui os amarelos, o pincel sujo com um pouco de amarelo, e dar pinceladas de amarelo puro, para acentuar alguns brilhos, principalmente em alguns contornos. E tem a parte da luz, que é mais claro, onde eu dou essa pincelada encostando e saindo. Aqui no meio.
Veja que um claro já dá um bom destaque, porém sempre é importante lembrar, tem as áreas que dão destaque, tem as áreas que estão esfumadas. Mais amarelo, mais laranja, lembrando que o laranja muitas vezes pode ser o óxido com amarelo para criar um laranja envelhecido, né? Um laranja de folha. E vem chegando agora na última, fazer uma quina aqui para ficar pelo menos uma parte aqui mais nítida, né? Então, aqui pelo menos uma linha mais nítida. E agora a última, que seria essa. Com um pouco mais de amarelo, depois os amarelos mais puros. Aí sempre eu tenho essa mesma sequência, né? Mesmo que a folha apresente algum claro que eu percebo que tenha branco, eu faço inicialmente de amarelo e busco por branco no final. Porque dessa forma a cor não embaça, né? O branco tende a embaçar muito. Aí sim, feito isso, venho colocando. E ainda assim evito o branco puro, né? Um branco com um pouquinho de amarelo ainda. Ocupando um espaço um pouco menor. Para dar essa separação. Aqui também tem uma lateral bem clara. Veja, às vezes eu faço a lateral para clarear, esfumo e volto e coloco uma linha, que aí aquela linha vai ser um pouco mais clara. E isso pode também ser esfumado com fundo, esfumado ou separado, né? Depende da necessidade. Aqui é mais separado, aqui também é mais separado. Essa folha aqui é bem... a ponta dela ficou bem marrom. Bom, como está chegando na última folha, agora chegou aquele momento de eu apresentar aqui como ficou os detalhes. Mas ficou uma aula extremamente longa, mas necessária devido ao fato da grande quantidade de conteúdos. Então, só tenho que te agradecer pelo acompanhamento aí até no final de mais uma aula. Conto com você aí na próxima aula, onde eu vou dar sequência, né, nas uvas, nas outras folhas, enfim, o restante dessa natureza morta. Muito obrigado pela presença, mais uma vez, obrigado pelo apoio. Não esquece do de sempre, né? Curtir, comentar, compartilhar para ajudar no crescimento do canal. E é isso. Vou tirar aqui a câmera do tripé e vou demonstrar tudo conjunto aqui para você ter uma noção de como que ficou.